Olá, você está ouvindo Cena 8, o seu novo podcast sobre cinema. Eu sou o Lucas Miguel. Eu sou o Guilherme Souza. E hoje a gente tá aqui com um episódio um pouco diferente. Faz tempo que a gente não faz um episódio de dica, né, Gui? Faz tempo, a gente tá só nessa cobertura aí de final de ano, né? Só acompanhando os lançamentos. A gente acompanha muito o lançamento, né? Mas a gente tá aqui porque a gente sabe que é o seguinte. Primeiro, não tá lançando coisas muito especiais no cinema. Tanto eu quanto o Guilherme já assistimos Minecraft, mas a gente fez um pacto que a gente não vai falar sobre. Porque a gente não é obrigado. Não precisa. E vocês não são obrigados. Então, que mais? Tem pouca coisa lançando, né? Lançou muita coisa no dia 3, mas o resto do mês, assim, tipo... Você pode ouvir o nosso episódio de lançamentos do mês. Do cinema do mês. Mas, no geral, a gente olhou e falou assim, pô, qual filme que a gente quer falar? E aí a gente percebeu que não queria falar nada específico do cinema. Como vai ter o feriado, a gente sabe que o feriado é quando a gente... às vezes vai viajar, ou às vezes vai ficar em casa sem fazer nada, vai descansar. Então a gente resolveu fazer uma coisa que não é tão diferente do que a gente já fez, mas vamos aproveitar o feriado e vamos aquecer para Cannes, certo, Gui? Isso. Vamos falar sobre o Festival de Cannes, que é um festival que ainda não aconteceu esse ano. É o principal festival de cinema da Europa. Ontem no dia que a gente está gravando, né? No dia 10 de abril, eles lançaram a lista dos filmes que vão estar na mostra competitiva desse ano. Vai ter filme brasileiro, filme do Kleber Mendonça Filho, um filme que tá aí bastante gente bem curiosa para assistir, eu inclusive, mas tipo, no mundo todo, né? O pessoal tá animado. E vai ter filme novo do Wes Anderson, e vai ter filme novo do Linklater, e vai ter filme novo do Ari Aster, e vai ter filme novo da Juliana Ducournau. Então, assim, tem filme de todo mundo. Bastante nome grande, hein? O Joaquin Trier, eu tô animado, pô. A última coisa que ele fez foi A Pior Pessoa do Mundo. Ah, esse que vai vir com a mesma atriz, né? Com a Renata Hensby de novo. Nossa, minha voz, ó. Tem uma pastilha, né? Eu tô igual o Temer aqui, do nada. Enfim, vai vir Cannes, tá chegando, então a gente decidiu fazer uma coisa. A gente decidiu pegar os filmes de Cannes que a gente conhece e gosta, que concorreram em mostras passadas, tanto na competitiva quanto no Un Certain Regard, mas eu acho que a gente acabou nem pegando nada de Un Certain Regard. Eu acho que eu pego um. Acho que um dos que eu trouxe é dessa... Perfeito. Que são as duas mostras dentro do Festival de Cannes que a gente acompanha mais, né? E a gente decidiu fazer uma lista de filmes que estão no streaming que você pode assistir nesse feriado. Então, já para você se acostumar com o ritmo do festival, para você assistir filmes não americanos, certo? Acho que tem algum filme americano nessa lista? Nenhum, né? Tem no máximo How to Have Sex, mas ele é em inglês também. Então, a gente pegou aqui um catadão. Um catadão. A gente pegou um catadão, fica mais bonito que uma amálgama. Um catadão de filmes para você se acostumar com o ritmo do festival que vem aí. É um festival muito importante para o cinema, ele define muita coisa. Nos últimos anos tem tido até um overlap, né, com o Oscar, assim, coisas que rolam em Cannes e rolam no Oscar. Inclusive, o vencedor, o vencedor do Oscar de 2025 foi o vencedor de Cannes em 2024. Então, assim, já para vocês se acostumando com alguns dos principais lançamentos do ano que não necessariamente são americanos. Para você se acostumar com esse ritmo, segue a nossa lista, que a gente aí tá com várias indicações. E não só para Cannes, né? Eu acho que são boas indicações aí para pessoa passar o feriado, o final de semana aí assistindo bons filmes, né? São filmes que a gente indica, assim. Eu tô trazendo aqui filmes que estão... Se um dia talvez eu montasse uma lista top 10, top 20 aí, tem esses filmes aí, hein? Então... Olha aí, tem coisa aqui que nenhuma das coisas que a gente vai indicar a gente não gosta, né? Não tem nada que a gente não gosta, então... Não é só pra esquentar pra Cannes, é pra esquentar o sofá, pra assistir cinema, filme, coisa boa. Pra aproveitar bem. Uma última coisa que eu vou dizer, antes da gente entrar de vez na nossa lista... é que a gente tirou alguns filmes que a gente já deu de dica. Então, por exemplo, Monster, que a gente tem episódio completo, você pode assistir, é um filme de Cannes, mas a gente não vai falar sobre ele. Asteroid City, que é um filme do Wes Anderson, a gente também tem episódio. O The Square, né, A Arte da Discórdia, é um filme que a gente falou quando a gente falou sobre o diretor, que é o Ruben Östlund, inclusive falando sobre Cannes
Ano passado? Ano retrasado? Algo Foi ano assim. retrasado que ele foi o diretor, né? O Tudo que 2023. Imaginamos como Luz é um filme que eu falei nos meus 10 filmes favoritos do ano. Você pode ouvir o nosso episódio também. É um filme que está no Telecine. E um que é um pouco injustiçado nessa lista aqui é o La Quimera, que é um filme que a gente assistiu na Mostra Internacional de Cinema em 2023. E esse filme acabou de chegar nos streams, ele acabou de chegar na MUBI. Então, mas como a gente já deu de dica, já falou um pouco sobre ele e já indicou lá no passado, a gente não vai ficar repetindo. Mas aí já ficou a repetição, todos esses filmes você pode assistir. De qualquer forma, todos os filmes que a gente vai falar aqui estão no streaming, a gente vai te fazendo as indicações de onde assistir, certo, Gui? Então, Isso, vai anotando, vai vendo quais streams que tem aí, os que dá pra pegar tempo de graça. Agora é o momento, né? verdade. Então é isso. Sem mais delongas, né? Porque já tivemos delongas demais. Vamos pra lista. Eu vou começar aqui com a minha, porque eu quero indicar um filme que já tá meio velho em Cannes. Que não é velho de verdade, né? A gente não foi muito longe em Cannes. Eu vou indicar um filme chamado Lázaro Felice. E sim, ele tem esse nome em italiano, mesmo aqui no Brasil. É um filme que eu assisti porque eu já falei isso no passado, e é uma frase muito forte que não tem nada a ver, mas eu falo que eu nem sou tão fã das coisas que eu assisto da Itália. Não porque as coisas não são boas, as coisas normalmente são boas, mas porque, no geral, o cinema italiano é meio machista, assim. Então eu já falei isso antes, aí eu falei que não ia mais falar, e eu tô exatamente repetindo, né, o que eu já falei. Mas nessa minha busca, eu acabei buscando diretoras italianas pra ver, tipo, qual é, né, como é que funciona isso pra uma diretora. E eu caí nesse filme, que é da Alba Horvacher, que é um filme de Cannes também. Ele concorreu na mostra principal em 2018. É um filme chamado Lázaro Felice, e ele é muito bonito. É a mesma diretora de La Quimera, outro filme que eu gosto muito, então eu posso dizer que a Alba é uma das diretoras que eu gosto de acompanhar, o que ela lançar eu vou assistir. Mas Lázaro Felice conta a história do... Eles usam a história de Lázaro, que é uma história bíblica, certo? Uhum. Mas eles usam meio que como uma metáfora sobre um rapaz que mora numa vila meio abandonada, assim, parece um grande fazendão, e eles vivem em uma situação bem antiga, assim, posso dizer, com roupas simples, eles vivem das coisas que eles produzem ali e tal. O Lázaro é um menino satisfeito, inclusive, satisfeito com a sua simples vida no campo, mas uma amizade inesperada com o filho de uma marquesa acaba mudando totalmente o rumo de sua história. E quando ele diz que muda totalmente o rumo da sua história, é bizarro. O filme tem uma mudança de ritmo na metade, que não é bem de ritmo, é mais de contexto. O filme faz uma mudança, ele tem um plot twist, e, cara, ele é muito bom. É um filme que é muito bonito, é um filme meio triste, mas é um filme que me fez pensar em muitas coisas, e trata sobre temáticas muito atuais, que a gente às vezes não para pensar sobre condições de trabalho, a gente sempre fala, né, sobre o suor do próprio trabalho, da vida no campo. Ao mesmo tempo a gente fala sobre esse contexto capitalista onde pessoas são exploradas e tudo mais. Cara, Lázaro Felice, ele vai atacar esses temas com uma metáfora mágica mesmo, uma metáfora bíblica, uma metáfora mágica, e ele é muito bonito, muito bem conduzido. É um filme que me fez gostar do que a Alba Horvacher tinha para oferecer, e depois eu não me decepcionei de novo quando eu assisti La Quimera. Então, esse filme está na Netflix. Ele não é um filme longo, ele tem 2 horas e 7 minutos. Então, né? É um filme para você falar, se você quer ver alguma coisa diferente das coisas que você já assistiu, eu tenho certeza que Lázaro Felice é uma boa pedida, tá? Então fica aí a primeira indicação, vinda diretamente do ano de 2018, em Cannes. Inclusive, em 2018, ele perdeu pro Shoplifters, do Koreeda. Olha só. É um diretor que a gente já falou aqui em outros momentos. Sim. O Monster que você citou aí, né? Eu acabei de falar do Koreeda, então. Né? É do próprio que a gente tem um episódio aí quando a gente assistiu no lançamento, né? Exato. Então, puxa o seu primeiro aí, Gui. Vou puxar um que eu acho que eu já falei por cima aqui, mas bem pouquinho.
acho que em algum momento ou outro eu já falei desse filme. Insisti o saco do Lucas, pro Lucas assistir, que eu falei, pô, é filmão, tem que ver e tal. É o How to Have Sex. O Lucas falou do Amsterdã Regras. Ah, ele é do Amsterdã Regras. Então. Ele venceu, né? Não só como venceu em 2023. Ele vem com essa pompa aí. Foi pai. Eu acho que dos que a gente vai indicar, talvez o único vencedor, né? De alguma coisa, diga-se de passagem. Talvez. Mas vou te falar que dessa lista talvez seja o mais desconhecido. Eu acho que ele é o que tem mais carinha de underground, assim, e tal. É um filme inglês, né? Britânico. Então, ele vai contar a história de 3 adolescentes britânicas, né? Que vão passar, a gente falando de feriado aí, elas vão passar o feriado, as férias. Ali é meio que Turquia, Grécia. Né? A Grécia? Grécia. A Grécia é o Porto Seguro deles. É o rolê deles. É a mesma coisa. Em After Sun também, né? Na After Sun é Turquia. Exatamente. Não, After Sun é Grécia também. Não, tem o negócio dos tapetes. É Grécia. Então é Grécia. Eu vou pesquisar aqui, hein? Fact-check automático, porque na minha cabeça só Mas e o tapete? Aqueles tapetes são gregos? Mas existe tapete em todo lugar. Você compra um tapete turco aqui no Brasil, se você quiser. Ah, sim. Putz. É Turquia mesmo. Olha só. Olha eu criando uma falsidade aqui, uma fake news. É simplesmente na Turquia. Por isso que eu fiquei com isso. A Ruas de Malia. Onde é Malia? Mais uma vez você... É que esse filme te marcou, né? Tá, Malia na Grécia, tá. Esse é Grécia mesmo, então. E o outro é... Esse é Grécia mesmo. Tá. Mas então... é que não tem como, né? After Sun é a sua coisa, né? After Sun é o meu negócio. Se vocês quiserem ouvir mais, a gente tem episódio, né? É o primeiro episódio. Olha só. Ficou marcado, né? Ficou marcado. Então, 3 adolescentes aí vão curtir as férias, o feriado aí, indo pra Grécia, né? Pra Malia. E aí curtir, né? Adolescente sendo adolescente, jovem fazendo merda. E, pô, eu gosto de como ele retrata essa história, sabe? Tipo, a gente... né, pelo menos eu comecei assistindo o filme achando que ia pra um lugar e ele subverte isso, assim, de certo momento do filme, e você fala, pô, não tava esperando, eu pelo menos não esperava, né, isso do filme, assim, da forma como ele começa, pra onde ele vai, e aí quando você vai ver já foi, assim. Pô, eu gosto da forma que ele conta a história, o quanto ele é intimista ali, né, com aqueles personagens, aquelas garotas, o grupo de jovens que vai se formando ali, e muito nos diálogos, assim, sabe, no que... Eu gosto da história que ele conta, assim, como ele conta. Eu acho que é... E vale dizer que quem conta também é uma diretora jovem, né, inglesa, que é a Molly Manning Walker. E, cara, eu assisti esse filme recente. O Guilherme, ele falou mesmo pra eu assistir. Quando ele assistiu, ele falou, assiste. E eu fiquei nessa, vamos ver sim. E aí eu não assisti. O tempo passou, né? E eu sofri calado. O Guilherme sofreu calado. Eu sofri calado, que eu não podia comentar nada com ninguém. A gente ia gravar até. E aí, tipo, não gravamos porque eu não assisti. Erro meu, né? 100%. Porque ele logo saiu, né? Porque ele é original MUBI, né? Já falando aqui que ele tá na MUBI. Ele, logo que lançou, acho que ele sai na MUBI, assim. Tá na MUBI, e pra quem não tem MUBI, tá na Max também. Então... Isso, esse tá no Max. E aí, pra quem não tem MUBI, pega 30 dias grátis e... Putz, quem não tem MUBI tem que pegar os 30 dias grátis. A gente não tá sendo pago de jeito nenhum, né? A gente não tem esse cacife nenhum. Mas, tipo, cara, a MUBI é um streaming que vale. Inclusive, tem mais dicas. A gente não tá sendo pago como a gente paga eles, né? Não, é totalmente pelo contrário, né? Mas, assim, esse filme... ele é muito bom em realmente subverter esses valores e não julgar os personagens também. Sim. Eu acho muito bonito como ele vai tratando e muito pesado também. Eu acho que ele é um filme muito intenso. Quando você... Acho que pra gente que é mais velho... Vale o alerta talvez do... Cara, eu acho que... É um spoiler, tá? Mas é um alerta de abuso, né? Ele não tem nada... Na verdade, ele tem cenas pesadas, sim. Mas ele não tem nada super explícito, mas fica aí o alerta de abuso, né?
Mesmo porque o filme vai falar sobre essas experiências sexuais na adolescência, né? Que é, Sim. obviamente, a temática do filme é essa. Sim. E o filme, ele não fica escondendo como que é, entendeu? Então, é um filme muito bom, muito sóbrio. Tem gente que vai dizer que ele é meio monotemático, assim, de que ele não evolui muito, mas eu acho que é uma representação bem forte, assim, da história que ela quis contar. Então, eu assino embaixo aqui. A gente devia ter tido episódio, não tivemos, a culpa é minha, e a gente tá corrigindo esse erro aqui com a indicação do Guilherme de novo. Não, mas é isso. Eu acho que vale muito assistir, e eu quis trazer esse alerta porque é isso, né? Eu acho que ele pode ser gatilho pra muita gente, assim, mesmo que seja um pequeno spoiler. Eu acho que é interessante, assim. Se a pessoa não tem nenhum tipo de gatilho, vai sem medo, não tenta pesquisar muito, só vai. Acho que não é nada muito forte, né? A censura dele é 16 anos, mas cabe o aviso. Perfeito. Seguindo na lista aqui, então, eu tenho mais uma indicação da MUBI. É um filme que talvez esteja mais na cabeça das pessoas recente, porque ele concorreu ao Oscar de melhor filme também, mas melhor filme internacional. Foi um filme que eu achei que acabou fazendo um pouco barulho, mas ele chegou no streaming, eu dei o play e eu achei um baita filme. Outro filme triste, né? Hoje a gente não tá num clima muito bom. Se você for parar pra pensar nas indicações que a gente tem aqui, o clima, ele está pesado, né? Mas o filme se chama A Garota da Agulha, é um filme dinamarquês, dirigido pelo Magnus von Horn, e ele vai falar sobre uma personagem que tá ali no pós-Primeira Guerra, em Copenhague, e ela engravida, tá recém-desempregada e é acolhida por uma outra pessoa, numa agência de adoção clandestina. Cara, esse filme, você tá assistindo e ele te passa aquela sensação de que viver é impossível, tá ligado? Especialmente viver é impossível, especialmente se você for mulher, e se você for mulher e pobre, simplesmente não tem a menor condição. E aí, se você for uma mulher pobre no pós-Primeira Guerra na Europa, é insuportável. Cara, mas por mais que ele seja desse jeito, ele ainda é um filme que você consegue ir assistindo assim, e o final ele é uma porrada, ele é um soco no estômago. Você não fica o tempo todo sendo torturado, entendeu? Ele não é o tipo de filme que vai te torturando o tempo inteiro, igual vários filmes que ficam explorando isso e super na tela. Ele não é essa pegada de filme. Ele é só uma questão de perspectiva mesmo, que você tá olhando e falando assim, caraca, como as coisas mudaram e ao mesmo tempo elas não mudam, mas eu acho que ele retrata um sentimento pós-guerra na Europa, que é o sentimento de que a vida nem vale muito a pena, entendeu? Tipo, muita gente tinha esse sentimento na Europa, a Europa estava dizimada, destruída, muita gente voltando da guerra, muita gente perdeu gente na guerra, e ele pinta essa história através do olhar de uma moça que, tipo, não tinha nada pra perder e ainda assim perde tudo, tá ligado? Então, é muito forte. O fim do filme é porrada. Os 20 minutos do filme, assim, finais são uma porrada. E é um baita filme. Eu acho que a indicação pro Oscar de melhor filme internacional foi muito, muito boa. E eu já falei isso antes, eu não sou o maior fã do Festival de Cannes, especialmente da Palma de Ouro, tipo, que é a mostra principal, né? Eu até gosto mais de algumas coisas de Amsterdã Regatta do que da mostra principal. Mas esse é um filme que eu gostei bastante. Ele tem a carinha de Cannes, então já pra você que tá aí e não conhece, cara, esse filme é a carinha de Cannes, assim, 100%. Assista, é um bom filme. Assista num dia que você tiver mais... Good vibes. Se você não tiver num... Como é que eu posso dizer? Num momento de que a vida não faz sentido, você pode assistir esse filme. Se você tiver num momento muito perturbado, de que a vida é muito ruim, não assista esse filme. Ele é do ano passado. Então ele é da última edição de Cannes, 2024. Não venceu, porque quem venceu em 2024 foi a Nora. Foi nós.
Ah, tá, Cannes, tá, Cannes. Cannes, nossa. Que nós aqui. Não, achei que porque ele concorreu ao melhor filme internacional, né? Eu achei que era esse o momento. Sim. Ele também não venceu o Oscar, porque ele perdeu pra gente, aí sim. Inclusive, ano passado em Cannes, a gente tinha um representante brasileiro, né? Que era Motel Destino. Sim. Mas de qualquer forma, A Garota da Agulha está disponível na MUBI. Ele é um filme de 2 horinhas e 3 minutos, então tá fácil de assistir também. Esse é um que eu acho que você vai trazer 2 aí que vão fazer parte do meu feriado. Eu vou como bom ouvinte aqui, né? Que quando você fala eu tô ouvindo. Eu vou seguir essa dica. Então, esse é um deles que vai entrar assim. Eu vou pegar o meu dia do feriado, que não pode ser o último dia, porque aí você já tá naquele momento... Você já tá triste, né? Você já tá triste, então tem que ser tipo a sexta ou o sábado que você tá naquele momento Fernanda Torres, que a vida presta. Isso. E aí você assiste e aí você fala, puta, não presta tanto assim, né? É isso, esse. Você pode assistir e falar, puta, que vida merda. Aí você sai pra fazer alguma coisa, você vai comer alguma coisa gostosa, beber alguma coisa com seus amigos. Ou você deita e dorme. Deita e dorme pra esquecer, é isso. Segue aí com a sua lista, então, Gui. Trazer um aqui pra dar uma levantada no clima. Por favor. Sempre bom. Eu vou trazer aqui o Druck, mais uma rodada, né? O Another Round. Pô, não é possível que esse é o filme que vai levantar o clima. É esse filme que vai levantar o clima. Pô, esse filme, eu vou falar pra você, ele tem... Você já assistiu, né? Que isso? Tá em casa. Esse filme marcou a gente. É clássico. Marcou. Mas eu acho que ele termina numa vibe tão boa, sabe? Tipo, ditando tanta coisa, assim. E eu acho que ele levanta, assim, sabe? Tipo, pelo menos pra mim, ele serviu pra muita coisa, assim. Pô, eu acho que ele termina numa vibe boa, assim. Pô. Cara, esse filme é maneiro. Curtindo a vida. Curtindo a vida. Será? Enfim, sem dar spoiler. Né? Então, Druck, de 2020, ele tá na Netflix, tá facinho de ver aí. Como é o nome dele em português? Ele é Druck mais uma rodada? Em inglês ele tem o Another Round e... Druck mais uma rodada. Ele tem esse subtítulo aí. Que Druck é o nome dele em... É dinamarquês também? Dinamarquês. Aí, 2 filmes dinamarqueses aí pra vocês. A Garota da Agulha dinamarquês também. Olha só. Eu acho que o Thomas Vinterberg é bem conhecido assim, né? Eu acho que ele é um nome... Talvez as pessoas não liguem muito, mas ele é o diretor de um filme que tem certo sucesso aqui no Brasil, que é A Caça, né? Que é dele e do... Que é um baita de um filme também, né? Baita de um filme dele com a combinação aí, né? Ele e o Mads Mikkelsen, que estão juntos aqui de novo e coisa linda. Pô, eu gosto bastante do Mads. O Mads é um rosto muito mais conhecido, né? Definitivamente. Sim. Até em Star Wars o cara tá, né? Sim, o cara faz tudo aí. Cara, fala aí sobre o que se trata. Então, isso aqui é 4 professor maluco, né? Que é com a descrição do cinema em casa. 4 professores malucos vão aprontar, né? Altas aventuras. Altas desventuras, eu diria, né? Cara, eles testam o nível... Uma teoria, né? Uma teoria que, obviamente, não uma teoria maluca, exato. Uma teoria completamente desproporcional. Científica. Não tentem isso em casa. Que decidem testar a teoria de que manter um nível constante de álcool no sangue pode melhorar a sua vida. Entendeu? Sociável, que isso. Você fica mais desinibido, mas não é pra ficar bêbado, entendeu? É só pra você manter sabe? Uma coisinha assim no sangue. Tipo o cafezinho de manhã, né? Pra você dar aquele... Só que aí é constante. Tipo café de manhã. Isso. Só que o tempo todo você tem que estar calibrando isso com álcool. Obviamente, né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas assistam, porque é um filme maneiro mesmo. São 4 professores já ali na... Que idade? Meia idade. Eu vou falar ali, meia idade, né? Grande maioria casado, com filho. E, tipo, nenhum deles tá ferrado, né? Nenhum deles tá bem da cabeça. Também, né? Eu acho que tem essa crise mesmo que eles estão passando. E eles sentem que a vida deles pode melhorar. Né? Ninguém numa vida boa vai testar um negócio desse. Não, mas ninguém no mundo vai testar um negócio desse e falar, não, minha vida tá mó suave, por que eu vou testar uma teoria de ficar bebendo constantemente? Exatamente. E aí vão testando pra tentar melhorar, porque são 4 também
4 velho lascado, assim, de... né, tipo, são com certeza aquelas pessoas mais inibidas, né, da escola, assim, do trabalho, da vida deles, assim, né. Tem uma parada que eu acho muito legal sobre esse filme, que é a mesma coisa que eu acho legal quando você assiste A Caça. É o tipo de filme que você assiste e fala assim, puta, mas no Brasil não ia ter condições disso aqui acontecer, entendeu? Tipo, o jeito como eles se tratam, as relações sociais e tudo mais na Dinamarca são, obviamente, muito diferentes das do Brasil. Então eu acho legal de assistir esses filmes pra você ver uma outra cultura mesmo. Tipo, um outro jeito de como as pessoas tratam Vão quem lidar elas com gostam, isso, como elas lidam com quem elas não gostam, como elas lidam com algum tipo de inconveniência na vida delas. Então, como elas lidam com solidão, como elas lidam com tristeza. Cara, é sério, é tudo muito diferente de como a gente lidaria com isso. Então, é quase um estudo antropológico, assim. Mas junto com isso, que parece uma coisa muito chata, né? Pega o seu feriado pra fazer um estudo antropológico. Junto com isso tudo, você tem um filme que é divertido de assistir, né? Ele é um filme que a hora vai passando e ele é gostoso de ver, né? Porque vai literalmente um monte de coisa acontecendo, né? Parece que, tipo... Pô, estão só 4 adultos vão testar uma teoria, mas não, né? Tipo, a gente vai assistir como isso vai impactar positivamente e negativamente a vida de cada um e o resultado de toda essa teoria aí, né? Tipo, então... quer ver onde vai dar, né? E eu acho que ele vai bem nesse rumo, assim, sabe? Tipo, de você ficar acompanhando essas desventuras em série aí dos professores malucos. Que do nada, né? Que do nada se transformam em outras pessoas, né? Tipo, de todas as formas possíveis, né? Sim, logicamente, né? Senão não ia ter graça, né? Eles se moldam em outras coisas totalmente. Mais alguma coisa pra adicionar sobre Truck? Não, é isso, só que ele vou trazer o Oscar? Vamos trazer o Oscar dele? Ele de que ano? Ele concorreu ao Oscar também. Né? Ele ganha, né? O Oscar de melhor filme internacional. Eu não lembrava disso aí. Mais um vencedor, então. Mais um vencedor. A gente não tinha vencedores aqui, né? Quando você falou, ele é de 2020. Ele é do ano da pandemia, né? Você puxou aí a informação. Ele não ganha nada em Cannes porque não existe Cannes. É o Cannes que ele só foi listado... É o Cannes que não foi, né? É o Cannes que não foi. É o Cannes que não foi. Por isso que ele não ganha nada. Ele não foi nem indicado, né? De certa forma, né? Ele é a roubadinha aqui no... Pra quem não tá entendendo bem, ele é no ano de 2020, no fatídico ano de 2020, Cannes anunciou os filmes que concorreriam à mostra principal, e aí bateu pandemia, né? Eu não sei se vocês lembram disso. Em 2020 a gente teve uma pandemia que foi global, foi pro mundo inteiro. Então, foi cancelado o festival e aí não rolou. Então, tipo, não tem ganhador, não teve festival, né, na rua. Então, Druk é um filme de Cannes, indicado a Cannes, mas não venceu e perdeu. Só não teve nada. Então, é uma roubada com classe que o Guilherme tá aplicando. Ele entra como indicado, assim, bem indicação fantasma também, né? Porque se não aconteceu, né? Tinha saído só a lista, né? Como já saiu desse ano. Só que o festival não foi pra frente, né? Então, nos créditos dele, assim, não existe nem a indicação de fato, né? Pode crer. Tipo, não tem selo, né? Ele não estreou, então. Ele iria ser exibido, mas ele não é, né? Mas Mas nos nossos corações sempre será. E eu acho que vale porque é o que eu falei aqui, tem uns filmes aqui que são favoritos, né? São os meus favoritos. Esse How to Have a Sex é um filme que, se der bobeira, eu tô indicando pras pessoas por aí. Então, justo. Foi a oportunidade que eu tive pra trazer e vai assistir que vale muito a pena. E eu gosto muito. Um filme nessa pegada que a gente vai falar bem rapidinho aqui, que nós dois amamos, é O Retrato de uma Jovem em Chamas, né? É o tipo de filme que... É o outro que eu falei. Falei, Lucas, assiste. Mas esse eu assisti. Esse assistiu. É que esse faz tempo, né? A gente só não tem episódio porque ele já tem tempo. Ele é pré-podcast, né? Ele é pré-podcast. Eu acho que a gente já falou sobre esse filme em algum momento, porque não é possível. Eu acho que... Eu revi recente. Esse filme é muito lindo, gente. Então, fica aí a dica extra pra vocês. O Retrato de uma Jovem em Chamas, tá?
Que filme tá? dirigido pela Celine Sciamma. Ele não está em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eles tiraram isso da gente, é isso? Ah, por isso Mentira. que ele tá só rapidinho? Não, ele tá assim. Ele tá em 2 streams. Ele tá no Prime Video e ele tá no Telecine. Eu sei porque eu vi recente nos metade em um, metade em outro. Já que você paga, né? Tem que fazer jus. Né? Tem que fazer valer, né? Tem que fazer valer os streams, né? Então, Retrato de uma Jovem em Chamas, um dos melhores filmes aí de Cannes e dos últimos anos também, eu diria. Seguindo com as indicações, eu vou indicar um filme que eu falei que não tinha vencedores e tem mais um vencedor aqui, né? A gente tem Drive My Car, filme japonês, filme que chegou na Netflix recentemente. Ele já estava na MUBI, né? Ele é um filme da Match Factory, se eu não estou enganado. Ele não venceu o Cannes, porque quem venceu Cannes em 2021 foi Titane, da Julia Ducournau, que inclusive vai ter filme esse ano na mostra, de novo. Mas é um filme japonês, do Ryusuke Hamaguchi. Filme longo, tá? Então, feriadão, você tá com aquele tempo, você fala assim, pô, o que eu vou fazer nesse sábado? Você pode ver um filme japonês de 3 horas. Ah, mas eu não quero. Será que você não quer? Será mesmo que você não quer? Tem que estar com tempo e de tarde, porque é aquele filme que vai bater um soninho. O Guilherme não é muito fã de Drive My Car. A gente já citou esse filme em algum outro momento falando exatamente isso. É um filme que eu sou apaixonado. Eu fui ver esse filme no cinema. Eu tinha uma expectativa alta, porque eu lembro que a crítica sobre esse filme estava muito alta, assim, muito boa, muitas expectativas. Eu não lembro se ele já tinha sido indicado ao Oscar de melhor filme, talvez já até tivesse sido, por isso que já estava no cinema. Mas ele fala sobre luto. Né? Eu acho que provavelmente aqui no Brasil, eu acho que foi bem isso mesmo. Um renomado ator e diretor de teatro forma um vínculo improvável com sua motorista particular, forçando a enfrentar os mistérios perturbadores de sua falecida esposa. Cara, ele é um filme que ele fala sobre luto, mas ele fala sobre quem ficou e sobre como a gente trata as memórias dessas pessoas. Ele também é baseado num livro de contos. Quer ver? Eu lembro disso, né? Meio que um conto japonês famoso, né? E é do Murakami, né? Ele é baseado no... Eu esqueci. É um livro de contos do Murakami. Então esse é só o livro, né? No que ele é baseado é bem pequeno. Que esse também se chama Drive My Car. Men Without Women é o nome do Short Story Collection, né? Que tem outros 2, 4, 6... Tem outros 6. E, cara... Eu não sei como ele conseguiu fazer um filme de 3 horas baseado em tão pouca coisa. Eu sei que adaptar Murakami, já falaram que é muito difícil, assim como vários outros escritores, né? Saramago, Murakami, vários diretores consagrados falam que é muito difícil adaptar. Mas, difícil ou não difícil, eu acho essa adaptação muito linda. Eu acho que ele acerta em todos os pontos emocionais que ele tenta te acertar. Ele vai falar sobre luto de um jeito muito único, assim, porque a gente está acostumado a falar sobre luto daquele jeito muito... eu não quero falar sobre isso, e também eu não quero... E a pessoa chora e tal. Mas ao mesmo tempo que ele está tratando com essas emoções muito fortes, que existem, ele é de uma cultura completamente diferente da nossa, da norte-americana, da europeia, né? Ele é japonês. E, além disso, ele tá numa posição que ele é um diretor de teatro. E ele tá indo dirigir teatro numa outra cidade. Então, ele meio que não tem intimidade com essas pessoas e ele tá fazendo uma peça que é muito intensa, que é Tilvânia. Então, a história da peça começa a se misturar um pouco com a vida dele. Ele escrevia e dirigia e atuava as peças muito em relação com a própria mulher dele, que faleceu também. Cara, é um filme muito bonito. É um filme muito bonito mesmo. É um dos filmes sobre luto mais bonitos que eu já vi. Eu sei que o Guilherme não é muito fã. Eu sei que é um filme japonês de 3 horas. Mas eu tenho outros amigos que também não curtiram tanto. Enquanto eu tenho outros amigos que gostam bastante. Eu acho que é o filme para você sentar, assistir e digerir aos poucos, assim. Porque é uma das coisas mais bonitas aí dos últimos anos.
desse tipo de filme, assim, desses filmes mais lentos, desses filmes mais, sabe, que você tem que assistir e falar, cara, que viagem foi isso aqui. Ele tá na MUBI. Ele está na Netflix, ele está facinho de assistir, tá ali, ó, esperando. A gente já falou sobre o Hamaguchi aqui em outro momento, porque a gente falou sobre O Mal Não Existe, né, que você gosta mais, né? Esse eu gosto mais. Assim, eu gosto de Drive My Car, eu só não acho ele essa beleza toda. Eu acho que... Sei lá, eu acho que de fato, assim, ele dá um pouco de sono com a história que ele conta e tal. Então, eu tenho alguns probleminhas com o filme, mas eu gosto muito mais de O Mal Não Existe. Eu acho que o que ele faz aqui em menos tempo é melhor. E O Mal Não Existe que tá na MUBI. Esse tá na MUBI. Então, se gostou, se assistiu Drive My Car e gostou, vai no Mal Não Existe, que aí é sucesso. O episódio tá ficando longo, mas o Guilherme tem mais uma e eu tenho mais uma. Aí a gente promete que... É isso? Cada um tem mais uma? Ou você tinha mais duas? É isso. Tá certo. Então, cada um tem mais uma e a gente deixa vocês em paz. Vai, Gui, puxa aí. Eu vou puxar aqui Os Delinquentes. É um filme que concorreu em Cannes aí no Uncertain Regard em 2023. Eu fui assistir esse filme, assim, não por causa de Cannes, né? Porque ele só concorreu em Uncertain Regard e também não sou, assim, tão fanático. Mas ele entrou na shortlist do Oscar de 2024. É isso. 4, né? Que é 2023. Ele é um filme argentino. E aí a gente... né, tem aquele bom histórico do filme argentino, que eu acho que no ano retrasado, a Argentina 1985, tinha mandado super bem, né, e tal. Eu falei, pô, vou assistir aí, vou dar um valor pros irmãos aí e vou assistir. E aí você falou de filme longo, quantas horas tem Drive My Car? 3 horas, eu acho. Aqui deu bingo, hein? 3 horas e 9, Os Delinquentes. Ô, louco, que isso. E vou falar pra você, filmão. Muito melhor. Filmão. Muito melhor. Filmão. Vale muito mais a pena. Não vou falar que é muito melhor assim, não. É outra coisa, com certeza, mas... Pô, é um filme bom, viu? Eu gosto bastante, assim, de toda a premissa e o que ele tenta contar aqui. Meio comunista. Então, dê a ordem, camarada. vou pra sinopse aqui, vamos ver. Porque como o filme é longo, parece que tudo vai ser spoiler, porque acontece muita coisa, assim. Então, 2 bancários questionam a tediosa rotina que levam no centro de Buenos Aires. Um deles encontra a solução e comete um crime em busca de uma vida melhor. Essa decisão leva a uma mudança radical na vida dos 2 colegas. Então, eu lembro de ter visto o trailer na época, assim, me chamou bastante atenção. Tipo, são 2 bancários, um deles tá de saco cheio ali de ser o trabalhador fudido do banco que cuida de milhões de dinheiro e não tem grana pra porra nenhuma. E aí ele faz um cálculo simples assim, que ficou na minha cabeça por muito tempo, que é: se eu roubo um banco, pego os tantos milhões, eu vou ficar preso 10 anos. Se eu escondo esse dinheiro, quando eu sair... Porque ele pega e faz o cálculo exatamente, tipo... E isso é muito legal do filme, que é tipo... Pô, se eu ganho tanto por mês... Tipo, eu vou ficar na cadeia 15 anos. Eu vou ficar na cadeia 15 anos. Se eu ficar 15 anos trabalhando, eu não ganho o que eu vou... Nem perto disso. Eu não ganho o que eu vou ganhar roubando. Então, tipo, valeu, sabe? Tipo... tá pago, né? Eu tô perdendo a minha vida, 20 anos da minha vida, trabalhando igual um filho da puta num emprego que eu não gosto, pra não ganhar o valor que eu ganharia roubando. Eu vou roubar, eu escondo o dinheiro... Quando eu sair, eu pego o dinheiro e vivo feliz minha vida. Então, viva a vida, é isso. E é esse o plano de um dos banqueiros, né? E aí ele conta com o amigo pra esse plano. E, pô, é um filme legal, assim, sabe? Tipo, ele começa com todo esse plano, toda essa revolta trabalhista aí. E ele toma rumos no meio do caminho, assim... É bem legal, é um filme bem gostosinho, assim. São 3 horas, mas acontece bastante coisa, assim. Tanto que no meio do filme, pra frente, assim, ele vai pra outro lugar. Parece até outro filme, ainda dentro de toda essa premissa, mas... segue o rumo, né? E o tempo se passa, né? Então, muita coisa acontece. Pode crer. Não, parece divertido. Eu não assisti esse filme ainda. Eu sei que você já falou pra eu ver.
Mas como a gente tava mais uma vez, né? Só que como a gente tava nessa campanha de Oscar, eu falei, eu vejo depois, que a gente acabou vendo outras coisas. É um filme que eu vi achando que ele fosse entrar, porque ele tava vindo, assim, quando ele entrou na shortlist, na long list, bastante gente falava dele, assim, tal. Eu falei, pô, eu vou ver. É verdade, quando assisti, gostei mesmo, bastante. Tipo, assisti uns 4 filmes da long list que não passaram. Esse foi um dos que eu mais gostei, assim. Ele acaba não entrando, mas é um filme que tá comigo ainda. Tem uma boa história, eu acho ele bem bacana. É um ano que tava difícil, né? Que a gente tinha Zona de Interesse, tinha Anatomia de uma Queda. Então, se entrasse, talvez não ganhasse, mas é um bom filme. Um bom filme argentino. Uma vida bem parecida com a nossa. A gente se distancia dos americanos, mas não tanto do Brasil, assim. Gostoso. Pode crer. Mais uma vez aqui, eu acho que eu vou... Peraí, Gui, você... Tem mais um, né, depois desse? Tem mais um. Também dobradinha nossa, né? Perfeitamente. Eu vou fazer um bem rapidinho aqui. Se você é uma pessoa que não tá afim de nada muito complexo, nada muito doido, eu vou indicar A Ilha de Bergman. É um filme da Mia Hansen-Løve, filme que também concorreu em Cannes em 2021. Então, obviamente, é mais um filme que não venceu, né? Porque quem venceu foi Shoplifters, a gente já falou sobre isso. É um filme sobre rich people, né? Porque ela é uma escritora, ela é uma roteirista de cinema, e eu acho que o marido dela é escritor, eu não lembro se ele é roteirista também. Os dois são roteiristas, e aí, tipo, eles vão pra ilha onde o Bergman, Ingmar Bergman, né? Diretor de cinema lendário, vivia. Dono da ilha. pra se inspirarem, assim, pra tipo, pô, esse cara escrevia aqui no nada, tá ligado? Tipo, como é que a gente vem pra cá escrever também? E ele meio que fala sobre esse legado do Bergman, ele fala sobre o Bergman, mas ao mesmo tempo sem ficar só na reverência. Ele fala algumas coisas sobre o Bergman, algumas reflexões que são bem legais, ao mesmo tempo que você passa a se interessar muito pela história que esses dois autores estão escrevendo. Ele fala sobre privilégio, ele fala sobre privilégio masculino, especialmente. Então, além de tudo, é um lugar bonito. E assim, eu não vou dizer que é o filme mais incrível que você vai ver na sua vida, porque não é. Mas também é um filme que as pessoas não falaram muito, e ao mesmo tempo é um filme que eu acho que devia ser mais assistido. Então, mais uma dica aí. A diretora é francesa. O filme vai ser filmado... eu não lembro onde Suécia. De qualquer forma, é um filme bonito de se assistir. Tem uma pira no final, e ele vai refletir bastante sobre privilégio masculino, em especial. E com boas atuações, tá? Então, acho que vale muito a pena ser assistido, com participações especiais no final, inclusive. Coisa boa. Quem que vai ser? Você vai descobrir quando você for assistir. É o próprio Bergman. Não deve ser. Não deve ser dessa vez. Dessa vez não vai dar. Arquivo. Você já assistiu alguma coisa dele? Não, nunca vi nada. Nunca viu nada? Eu vi uns 3 filmes dele, cara. O Bergman é sueco, então o filme se passa na Suíça, tá, gente? Na Suécia. Ele é sueco, então se passa na Suíça, não faz nenhum sentido. Onde ele tinha ele, né? Cara, Bergman é foda, tem que assistir. Acabei de contar, eu só vi 4 filmes dele, mas pretendo ver mais, é que tem que digerir, então tem que assistir aos poucos mesmo. Assistam A Ilha de Bergman, tá disponível na Mubi. Isso, na boa. A Mubi fazendo sucesso, hein? Paga nós. E esse também, né? O que a gente vai falar agora. Esse também. A gente fala da Mubi assim, né? Tem bastante coisa da Mubi, mas a Mubi eu acho que desses streamings assim, é que faz a melhor curadoria e talvez produz muita coisa agora com a Match Factory, né? Tem muita original que segue essa linha assim mais de festival, né? De competição. Eu acho que... Não que a Netflix, a Apple, a HBO não façam, mas são mais blockbuster, né? São filmes com outros propósitos, né?
parece que eles são mais voltados pro cinema americano, né? Sim. Enquanto aqui, a MUBI, eu acho que ela vai mais para um cinema, o que a gente chama de cinema internacional, né? O que se convencionou chamar de cinema internacional, mais europeu, mais global, assim. Inclusive, na MUBI tem bastante coisa brasileira, de vez em quando. Eu assisti Dona Flor e seus dois maridos na MUBI. Então, olha só. É um bom streaming e pra gente fechar aqui com clima bom, eu vou dizer. Vamos fechar com clima bom. Clima bom. Acho que ele Puxa tem... aí. Esse aqui é o Folhas de Outono, né? O Fallen Leaves. Ele é o quê? Ele é... Não vai falar que ele é sueco também, né? Não, é irlandês, né? Finlandês, é isso. Ele é lá da Finlândia. Do nosso querido Aki Kaurismäki. Se pronuncia desse jeito... Eu não sou o melhor. O meu finlandês não tá dos mais Não tá afiado, né? apurados. Não tá afiado. Mas a gente Tá sem treinar, né? Mesmo. Tá sem treinar, infelizmente. fica assim mesmo. Mas vai ser por aí mesmo. Eu acho válido dizer que o Kaurismäki, eu nunca assisti nada dele além desse filme, tá? Então não posso dizer muito sobre a vida dele. É a última Mas coisa dele, né? Tudo que ele lançar agora É não o vai último ficar de filme olho, que ele né? lançou. O que ele lançar não vai ficar de Isso. olho. E eu vou assistir outras coisas dele, porque esse filme é muito divertido. Eu fui ver esse filme na mostra, eu não tava dando nada pra ele. Eu falei, vou assistir porque dá pra encaixar. É aquele filme que dava pra encaixar. E, tipo, a sessão tava cheia. Eu falei, caraca, o que tá acontecendo, né? Deve ser alguma coisa grande, né? Não tava dando nada, mas ele veio com uma pompa, né? Ele veio, assim... Ele era aquele filme a ficar de olho, né? Tipo, ó, se der, assiste. Que a gente já tinha até falado dele antes, então ele... E eu descobri que na época eu descobri que esse diretor, ele conta essas histórias sobre pessoas do dia a dia, trabalhadores de fábrica, pessoas que trabalham no mercado, pessoas normais, e isso já me ganha. Quando a gente está tão acostumado a falar sobre, especialmente no cinema americano, pessoas que não estão no mesmo nível que a gente, entendeu? Ela é uma jornalista de moda, ou a pessoa é um diretor de cinema, ou é uma pessoa que trabalha numa galeria. Quantos filmes você assistiu? Filme de comédia romântica, então, que as pessoas são diretor de uma galeria de arte. Quem você conhece que é diretor de galeria de arte, entendeu? Então, assim, as pessoas são atores, atrizes. E aí o Kaurismäki vai falar sobre a mulher que é caixa de supermercado, sabe? Tipo, eu acho isso muito gostoso. Além de ser assim, ele é um filme que ele tem um humor muito seco e meio de... Ele não é nem de... Como é que se diz? De, tipo, The Office, que você fica com vergonha alheia. Eles são sobre pessoas que não sabem muito como interagir, então elas ficam meio quietas uma perto da outra, mas... Todos esses momentos de silêncio são muito bem pontuados. Todos os diálogos são muito gostosos de assistir. Eu realmente dei risada assistindo ao filme no cinema. Tudo bem que eu tenho isso frouxo, né? Mas, cara, eu me diverti muito vendo esse filme. E eu fiquei muito feliz que você trouxe. Então eu tô até tomando seu espaço aqui. Mas fala um pouquinho mais sobre a sua relação com Folha de Outono. Pô, eu acho filmão, assim, eu gosto muito da simplicidade do filme, né, é isso aí, tipo, trazer o cotidiano, né, pessoas comuns, sem grandes poderes, seja financeiros ou cargos, né, de trabalho, assim, trazer... E pretensões também, ninguém quer salvar o mundo, ninguém quer mudar de vida. Ninguém quer ser promovido, ninguém quer nada, né, a pessoa quer só continuar vivendo e melhorar um pouquinho a condição de vida dela ali, né? Exatamente. Tipo, a pessoa tá buscando uma paixãozinha. Cara, um amor. É muito bonito. É muito legal. É muito gostoso. Pô, e muito bem atuado, assim, né? É um núcleo muito pequeno, né? É praticamente os dois, o filme todo. Né? Um casal ali. Ele vai fazer esse romance, esse drama, essa comédia aí, né? Ele é tudo isso, né? E eu acho que ele é muito bem tudo isso, assim, sabe? Tipo, pô, ele é de fato um romance, ele vai ter muita comédia às vezes, ele tem todo esse drama, né? Talvez pela situação dos dois ali, né? Duas pessoas... de drama, né? Sim, duas pessoas fodidas ali, né? Na sua vida... vida como a gente, né? Muita gente vai se reconhecer ali vendo que, tipo, pô, eu vivo essa vida aqui que não é nada demais, que não... Sabe, tipo, é um dia atrás do outro, com algumas coisas acontecendo, então... Pô, ele é muito, muito lindo, assim, muito simples
E histórias pequenas, né? Tipo, Total, é bem... total. Inclusive, ele é um filme de 1h20, 1h10, 1h20, é bem curtinho. Bem curtinho Então- e gostosinho. Passa, esse aí é pra você dar aquela respirada entre um filme e outro. Isso, já que a gente indicou filme de 3 horas, filme sobre a tristeza da vida pós-guerra, filme sobre alcoolismo, filme sobre... Pô, só filme triste. A gente tá te indicando um filme aí que é rápido, fácil de assistir e muito gostoso também. Gostoso, né? Onde? Ele tá na MUBI. Ele é original MUBI, né? Eu lembro que ele teve uma distribuição. Inclusive o Kaurismäki, eles trouxeram outros filmes, eu nem sei se ainda tá, mas eu tinha que ter visto, inclusive. E assim a gente fecha nossa lista, né? E você acha que ele termina a lista assim com uma sensação good vibes? Termina a lista com uma sensação good vibes. Ele dá um pouco de esperança, né? Totalmente. Dá pra- Ele é muito bonitinho. Dá pra acreditar que a vida presta. Dá pra acreditar que a vida presta. Então Então é esse você pode ver no fim de domingo, assim. Filme curto, gostoso, dá tempo de ser jogo de futebol depois. Ou Isso. dá pra ver depois do jogo. Vale muito a pena. Citamos a vida presta aqui, eu acho que eu vou trazer, hein? Lançou agora. Puxa, então. Puxa. Lançou agora no Globoplay. Também concorreu em Cannes ano passado. Então a gente já falou muito aqui. Mas se você é cafajeste e não assistiu ainda, vá assistir. Ainda estou aqui. O Olha só. primeiro filme brasileirinho a ganhar o Oscar. Se você não entendeu ainda que esse é o filme favorito do momento, você tem que assistir e entender. E se você já viu e tá querendo rever, né? Muita gente... Eu mesmo tô Isso. pra rever. Então, tá no Globoplay. Tá fácil de assistir. Feriadão tá chegando aí. Pô, história brasileira, filme brasileiro. Grandes atuações. Belíssima direção. Todas aquelas coisas, né? Puta, é. Novamente, não vou ficar elogiando um filme porque é brasileiro e é bem feito, mas esse é um filme brasileiro que é muito bem feito, muito bonito, tecnicamente, e uma baita história. Então, A gente tem um episódio só dele lá, se você assistiu e gostou muito, ou se você vai assistir, depois ouve nosso episódio lá, que é coisa linda, só sucesso. Pô, fizemos uma lista aqui, hein? Fizemos uma lista pra você já ir passando o feriadão, aquecendo pra Cannes, se acostumar com o ritmo de filmes não americanos, né? Eu acho que a gente já falou isso outras vezes, mas é sempre legal quando você pode ver filmes de fora. Não trouxemos de fora um, do hein? circuito. Não trouxemos Não um. trouxemos nenhum filme norte-americano. Tá E coisa aí você boa. pode assistir isso muito naquela lógica de tipo, pô, eu queria ver mais filme, mas eu não sei por onde começar. Cara, tá aí uma lista, tem 8 filmes aí. Além dos 8, a gente salpicou algumas outras dicas, assim. Então, seu feriado vai estar repleto de filmes pra você assistir. Dá pra dar a volta ao mundo aí, né? No cinema. Dá Tem pra ir... de ó, Japão, 3, de Japão a 6. Argentina. E dá pra assistir no voo também. Se você é uma pessoa que vai viajar pra algum lugar muito longe, aí tá bom pra preencher a sua viagem aí com muitas horas de filme. Diz aí pra gente quais desses vocês já viram. Se vocês têm outras indicações de Cannes que não ficaram de fora, pra outras pessoas que acabam lendo os comentários. Diz aí qual vocês pretendem assistir, né? Caso você tenha curiosidade. E sigam a gente, recomendem pros amigos e tudo mais. A gente tá com projetos aí de aumentar o nosso canal, então fiquem atentos. É isso, vamos. Tem que ficar de olho lá, né? Se em algum momento Tem a gente que resolver ficar fazer de alguma olho. coisa, tem que ficar de olho Você pra vai não saber. perder. É isso. Então, muito obrigado pra você que escutou até aqui e até a próxima. É isso, até a próxima.